Ter inteligência emocional não é o mesmo que suportar tudo. Quer saber então o que é ter inteligência emocional? Fica aí. Fala mestre, aqui é o Thiago Burigato e seja muito bem-vindo à hashtag Live do Burigato número 11, onde eu, lá, já expliquei, posto minhas frases no Twitter, depois eu escrevo texto sobre essas frases no meu Instagram. E aí, as que mais bombam, as que tem a hashtag Live do Burigato, com as suas dúvidas, eu venho aqui terça e quinta, meio-dia e 17, aqui no Instagram, tá? Fazer essa live, falar um pouco mais sobre o texto, tirar dúvidas e por aí vai, beleza? E se você tá assistindo essa live gravada, perdeu essa live aí, seguinte, aqui embaixo eu deixo o link pro meu grupo no Telegram, onde eu aviso vocês quando eu vou entrar ao vivo, sobre qual texto eu vou falar, para que vocês até possam fazer perguntas e ter o melhor uso daquele tempo, né? Então, lembrando, terça e quinta, meio-dia e 17, faço lives no meu Instagram, elas ficam gravadas, mas aí você perde a oportunidade não só de mandar as dúvidas, de conversar e por aí vai, então vai lá nos textos, bota a hashtag Live do Burigato e participa do grupo do Telegram, beleza? Vamos começar então a nossa live, que é ter inteligência emocional não é o mesmo que suportar tudo, né? E esse texto, assim, primeiro, o feedback dele nos comentários é surreal, a galera amou o texto realmente. Eu amei esse texto, porque me ajudou, esse conceito me ajudou demais. Eu acredito que eu consegui exprimir muito bem a ideia, tá? Inclusive, o link do texto tá aqui abaixo. Se você estiver assistindo gravada, tá aqui na descrição o link do texto que eu tô falando, beleza? Para você ler. Lembrando que eu não vou recitar o texto, né? Eu vou explicar e aprofundar nele. Então é muito importante que você o leia, certo? Então vamos lá, ó. Ter inteligência emocional não é o mesmo que suportar tudo. E o que eu quero dizer com isso? Eu não sei em que nível vamos colocar assim, da compreensão desse conceito você está. Eu não sei em que nível que você está de fato, né? Mas quando a gente começa a estudar a inteligência emocional, exercer controle sobre as nossas emoções, lidar melhor com as pessoas e por aí vai, o que geralmente acontece é que tudo que acontece na nossa vida, a gente começa a olhar para um lado de que a gente precisa suportar aquilo. Só que muitas vezes falta força para eu conseguir suportar aquilo. E nesse sentido começa a virar como se fosse um ciclo destrutivo, onde a coisa ruim acontece comigo, aí eu preciso aprender a lidar, eu preciso saber lidar, eu preciso ter melhor, né, eu preciso aguentar isso daí, porque essa é a base da inteligência emocional. Aí você não consegue lidar com aquela parada, e aí você, por não conseguir lidar com aquela parada, se frustra ainda mais, então dobra o peso daquele acontecimento na sua vida e por aí vai, né? Já passei muito por isso, principalmente que no meu caso ainda vai para um lado um pouco mais profundo, onde até pessoas, né, muitas vezes com intenção duvidosa ou não, né, ou em tom de brincadeira ou não, mas que me colocavam em testes em relação a isso, né, de forma proposital. E muitas vezes o fato, eu tava parado, assim, o que aconteceu várias vezes comigo, já parado, tô com a mão aqui, aí daqui a pouco a pessoa, nossa, você tá ansioso, porque você tá com a mão no queixo e tal, e começando a me provocar nesse sentido. E aí justamente causava esse efeito em mim. Então não é porque eu estava, por exemplo, ansioso e tal, e sim porque aquela pessoa, por falar, me deixava. Como assim? Você está viajando? E aí a minha postura muitas vezes dava o argumento perfeito para a pessoa. Então é nesse sentido, principalmente, que eu quero trazer para você, e talvez já tenha passado várias vezes por isso, não é? Então, a partir do momento que eu compreendi que ter inteligência emocional, por exemplo, não é aguentar esse tipo de coisa, eu me libertei. E vou me aprofundar melhor nisso. Ó, então o que é, na minha concepção, ter inteligência emocional? Coloco e explico muito bem no texto, que é: ter inteligência emocional é entender o que é preciso ser feito para manter sua paz interior, mesmo que outras pessoas não entendam. Então, no próprio texto, eu falo, você tem a possibilidade de se afastar, você tem a possibilidade de responder à altura, você tem a possibilidade de aguentar, você tem uma série de possibilidades, né? Então, qual é o ponto? O ponto é, você vai, uma hora ou outra, responder à altura, uma hora ou outra vai se afastar, uma hora ou outra você vai suportar e ignorar, e por aí vai. E não é porque você não aplica A, B ou C que você está fora do âmbito da inteligência emocional. Um outro ponto muito importante dessa trajetória é que eu não sei também, mais uma vez, em que nível você está nesse aprendizado, mas se você pegar livros de autoajuda, que com ótimas intenções e muito bons na grande maioria, e foi muito necessário, por exemplo, para eu iniciar o meu pensamento nessas áreas, né? Mas qual é o grande ponto, uma grande questão e que talvez seja meio complicado para quem está começando nisso daí? Você lê um livro de autoajuda,
Aí no livro de autoajuda você tem que sempre pegar que, por exemplo, você não pode se importar com nada, você não pode levar nada pro pessoal, né? Falam muito isso, por exemplo, né? Ou você, sei lá, quando as coisas acontecem na sua vida, tudo você tem que agradecer. Aí vem histórias muito lindas que contam de pessoas que foram brilhantes nesses conceitos e por aí vai. Então, tudo isso vai causando na gente, talvez, tá? Uma sensação de que, então eu que sou um bosta e não consigo fazer essa parada. Porque, olha só, né? O autor tá falando que isso aí é a filosofia da vida, tem um monte de histórias que sustentam isso, e aí eu tenho que olhar pro que tá acontecendo na minha vida e agradecer, não importa o que for, não é verdade? Então, assim, todos esses conceitos, eles são reais. Mas qual que é a minha meta em trazer? O que eu quero trazer para você aqui? Eu quero trazer como meta você não se sentir culpado quando você não conseguir fazer esse tipo de coisa. Você não se sentir culpado quando você olhar e falar, velho, eu não tenho inteligência emocional para lidar com essa pessoa, com essa situação, e eu vou me afastar e dane-se. E tá tudo bem. Você não pode se sentir culpado, porque no livro, como eu até escrevo lá, né, no livro, Seja uma Pessoa Melhor, no capítulo 8, ele fala para você suportar tudo, porque na maioria as pessoas são boas, e quando você faz isso, você dissemina o amor, sei lá, né? Qual é o ponto? Eu não quero romantizar nada. Eu quero que você entenda que há dificuldades, que tem pessoas que não vale a pena, que tem horas que você surta e que tem horas que não dá para você aguentar determinada coisa. Agora, é claro que eu também não quero sustentar uma certa infantilidade da sua parte, certo? Eu não quero que você então agora leia o texto, veja a live e por aí vai, e fale, mas é que o Thiago falou que não é aguentar tudo, e aí você surta e age de forma infantil. Não é isso. Só você vai encontrar esse balanço. Tanto que uma pergunta que eu recebo muito é, quando é e quando não é então? Né? Então, quando é ter inteligência emocional? Quando não é ter inteligência emocional? Quando eu devo me afastar? Quando eu não devo me afastar? Quando eu faço A ou quando eu faço B? E a resposta para essa pergunta, ela não vai ser dada por mim, ela não vai ser dada por um livro, ela não vai ser dada por nenhuma outra pessoa na sua vida, ela vai ser dada por você. Então, meu trabalho, por exemplo, é o quê? Trazer conhecimento, trazer reflexões, para que você tome decisões mais inteligentes, para que você amplie a sua visão, para que você observe mais coisas. E aí, a partir dessas novas visões, você toma essa decisão. Então eu não tô aqui para te dar a resposta do quando vai ser e quando não vai ser, e sim te trazer a tranquilidade de que hora você vai fazer, hora você vai fazer, hora você vai conseguir, hora você não vai conseguir. E você vai ler um livro que vai falar uma coisa muito pura, que você vai olhar e falar, velho, mas a vida não é desse jeito. E aí você vai ter que encontrar a sua medida, porque para algumas pessoas é mais fácil suportar determinadas coisas, para outras já não, né? E aí, um ponto crucial que eu enxergo dessa batalha do, tá, Thiago, mas se ninguém responde, o que você me dá de conselho adicional a isso, né? Lá no meu portal Poder Social tem um módulo bônus que eu dou para os meus alunos, chamado Valores, Regras e Identidade. E esse é o conceito mais poderoso que eu encontrei até o momento para você lidar com todas essas questões e para você se aprofundar de forma mais inteligente, não evitando erros nesse sentido. Você vai errar, né? Não evita 100% dos erros, que é o que a maioria quer hoje, né? A gente quer evitar 100% dos erros e acertar em tudo, né? Isso não vai acontecer. Então, é você olhar para a sua vida em si de forma mais inteligente, aprendendo melhor e levando os conceitos com um pouco mais de leveza, sempre focando ter a sua paz, né? E esse conceito do valores, regras e identidade, se você é meu aluno, assista esse módulo. Hoje eu recebi a mensagem de um aluno meu que não tinha visto que tinha esses módulos bônus, então vai lá, tem módulos bônus muito poderosos e importantes para você evoluir ainda mais na sua caminhada de evolução humana, né? Agora, você que, sei lá, não tem acesso, no momento as vagas estão encerradas, então nem tem como você entrar, o que você deve fazer? Qual é o conceito básico do valores e regras, né? É você entender o que é importante para você e qual é a regra para que aquilo aconteça. Então imagine que, por exemplo, você está num momento da sua vida onde a paz é um valor gigantesco para você. Você quer manter sua paz. Você não está disposto a negociar a sua paz nesse exato momento, certo? Então, esse é um valor. Qual que é a regra para que esse valor se perpetue? Nesse caso, é eu me afastar dessa pessoa. É eu me aliar àquela pessoa. É eu sair do meu trabalho. É eu ficar no meu trabalho. É eu sei lá o quê. Sacou? Então, assim, o valor, e lá dentro do módulo eu explico como que você vai afunilando para chegar nos valores mais importantes para você, é a chave. Então hoje você agora para e fala, o que é mais importante para mim? Certo?
Aí você olha para a regra que aquilo compõe. Ou seja, se paz é mais importante, o que faz com que eu me sinta em paz? Aí você determina essa regra. E aí você consegue olhar para a sua vida com mais facilidade, entendendo se você se afasta, se você fica, se você vai ou se você não vai, né? Da mesma forma que você pode olhar e num outro ponto de regra, sei lá, no inverso da paz, você quer agitação. Talvez você queira viver novas experiências, certo? Então você olha e puta, no topo tá isso, viver novas experiências. Aí você olha, tem uma galera que talvez não te vamos dizer assim, não se encaixa tão bem com você, tem umas brincadeiras que você não gosta, te tira a sua paz, aliás, algumas vezes, mas eu quero viver experiências novas e com eles eu vou conseguir isso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar nesse grupo e vou suportar esse lado ruim. Por quê? Porque o lado bom é melhor para o meu momento, sacou? Então, se você é aluno, assista esse módulo obrigatoriamente, certo? Se você não é, comece por essa linha de pensamento. Entenda que ter inteligência emocional não é suportar tudo, e sim entender o que você precisa fazer para ter sua paz, mesmo que outras pessoas não entendam. Então, se você olhar e você se afastar, e as pessoas falarem, mas você é fraco, você não está tendo inteligência emocional, você blá blá blá, você fala, tá certo. Beleza, eu entendo o seu ponto de vista, mas no meu caso, a minha paz é o mais importante nesse momento e eu encontrei isso como regra, como solução para esse meu momento de vida. E muitas vezes você só precisa de um intervalo. Não é que você nunca mais vai lidar com aquelas pessoas ou assim assado. Lembrando que aqui é um exemplo. Você pode aplicar esses conceitos para qualquer área da sua vida, certo? Então entenda e principalmente leia o texto, porque ele vai te dar muita clareza. Leia quantas vezes quiser. Teve gente que falou que salvou lá no Instagram. Tem uma opção do Instagram de salvar, né? E aí salvou para ler constantemente quando precisar. Então faça isso e assista essa live, obviamente, quantas vezes você achar necessário. Mas entenda isso e tome essas decisões por você, porque não tem ninguém dentro de você. Tem um conceito muito interessante que eu vi uma vez, que a gente sempre está sozinho. Se eu não me engano, até foi no livro A Coragem de Não Agradar, se eu não me engano. Mas que a gente sempre está sozinho. Por quê? Porque... acho que foi no Deixe... Enfim, foi algum desses livros que eu li. Mas um conceito legal que é... você sempre está sozinho. Por mais que você tenha, por exemplo, você é casado com uma mulher ou um homem que te conhece há anos e anos. Até determinado lugar, eles têm um limite. Eles não têm como saber aquilo que está lá no fundo, no core de você. Porque muitas vezes nem você sabe. Então pegue conceitos, pegue livros, pegue uma série de coisas e faça o quê? Estude você mesmo, porque até determinado lugar, em determinado ponto obscuro da sua personalidade, da sua vida, só você vai entrar. E você não vai querer falar isso para ninguém, por exemplo, mas você deve refletir sobre, e entendendo que a vida não é dicotômica, ou é A ou é B. Não, a vida é uma série de eventos e acontecimentos e que você vai se adaptando nisso, tá? Então, cuidado com regras absolutas, cuidado com livros que te dão uma pureza gigantesca ou uma maldade gigantesca e entenda que, sim, há altos e baixos e por aí vai. Aquela coisa lá que a gente sempre fala, né, de horas está bem, horas está mal, mas é a verdade, mas lembrando que é nesse sentido de questionar e de entender mais profundamente o que está acontecendo. Beleza? E se você quer que eu faça uma live sobre outro tema lá, vai no meu Instagram, acompanha os textos, que se você não está acompanhando, você está perdendo um puta conteúdo para começo de conversa. E, gostou do texto? Hashtag Live do Brigato, junto com a sua dúvida, que eu venho responder aqui ao vivo no Instagram, terça e quinta, 12h17, e depois gravado, mas aí você perdeu a chance de vir aqui trocar uma ideia comigo e principalmente, absorver ao vivo, que é muito mais gostoso. Não é verdade? Com a emoção da galera assistindo aqui, tem uma galera, deixa eu ver quem tá aqui, ó, Nai Costa, Silza, deixa eu ver quem mais, Clara, Luiz Fernando, show de bola, Renan, Mônica, Yuri, maravilha, vocês são lindos demais. Beijo no coração de todos vocês e espero vocês na próxima hashtag Live do Brigato. Tamo junto, grande abraço, mais poder, mais controle e até a próxima.